Olá pessoal, estamos aqui com mais uma questão, tá? A questão que envolve agora é potência, tá? Então vamos lá. O Brasil é um país livre de terremotos? Apesar de não ser tão propício a abalos sísmicos, nosso país já sofreu algumas vezes com os efeitos desses fenômenos. O Brasil não é uma região vulnerável a sofrer esses tipos de abalo, pois está localizado no centro da placa aqui na América do Sul. Apesar disso, já houve vários casos de terremotos no país. A seguir estão elencados o ocorrido por aqui. Mato Grosso do Sul, em janeiro de 1955, no Mato Grosso, mais precisamente na Serra do Trombador. Foi detectado um terremoto de 6,6 graus na escala Richter, o maior registrado na história do Brasil. O abalo ocorreu em uma região muito pouco habitada, o que não ocasionou em mortes nem em danos materiais. Espírito Santo, em 1955. No mesmo ano, a cidade de Vitória, no Espírito Santo, foi atingida por um abalo sísmico de 6 graus na escala Richter. A reação das pessoas foi de susto e suas casas apenas balançaram. Não há nenhum registro de ferimentos ou danos. Rio Grande do Norte, 1980. João Câmara, município do Rio Grande do Norte, foi atingido por uma série de terremotos na década de 1980. O mais grave deles ocorreu em novembro de 1986, quando a cidade tremeu com um abalo de 5 graus na escala Richter, provocando a destruição de 4.000 imóveis. Tá? Aqui está a fonte, a revista super interessante, tá? O site dela. A escala Richter foi desenvolvida por Charles Richter e Beno Gutenberg, no intuito de medir a magnitude de um terremoto provocado pelo movimento das placas tectônicas. A energia liberada por ocasião de um terremoto é expressa por uma potência de 10. A magnitude graus leva em consideração apenas o expoente da potência considerada em cada caso. Com base nas informações anteriores, responda à questão. O terremoto ocorrido no Espírito Santo é potencialmente quantas vezes mais destrutivo do que o terremoto ocorrido no Rio Grande do Norte? Beleza, pessoal? Agora a gente vai ter que procurar aqui. Ele está falando aqui, ó, Espírito Santo e Rio Grande do Norte. Certo? Vamos lá. Espírito Santo em 1955 e Rio Grande do Norte em 1980. Tá? Ele quer saber quantas vezes mais destrutivo se comparar o Espírito Santo com o Rio Grande do Norte. Certo? Verificamos aqui nesse exercício que é uma potência de 10, certo? O que a gente vai ter que fazer? Identificar aqui escala Richter com uma função exponencial de base 10, em que o expoente é igual à magnitude do abalo, certo? Assim sendo, o terremoto ocorrido no Espírito Santo, né, ele foi de magnitude 6, tá? Ou seja, 10 elevado a 10 elevado a 6, tá? E o do Rio Grande do Norte, ele teve 5 graus. Aqui foi 6 e aqui 5, tá? Esse aqui no Espírito Santo.
esse aqui no Rio Grande do Norte, certo? Então vamos lá. Se eu pegar aqui o Espírito Santo, eu tenho o quê? 10 e vou completar com mais 6, 0. Tá? E o outro é 10 a quinta, né? Ou seja, eu vou completar com mais 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Certo, pessoal? Vocês verifiquem aqui, ó. Aqui é 6. E aqui é 5. Tá? Então, o que dá pra gente concluir? Que Espírito Santo, vamos lá, Espírito Santo ele vai ser o que? 10 vezes mais potente, tá bom? Então, alternativa correta, alternativa D de dado. Questão 2. Um digital influencer, um influenciador digital utiliza as redes sociais para ditar tendências, comportamentos e opiniões. Pensando em divulgar um novo produto e ter um grande alcance no seu público-alvo, o setor de marketing de uma empresa contratou um digital influencer com mais de 100 mil seguidores. Na primeira hora, depois de ser postado, o vídeo atingiu 10 mil compartilhamentos e a cada hora cresce 50% o número de compartilhamento. A função que permite calcular após a primeira hora o crescimento exponencial do número de compartilhamentos em relação ao tempo, em horas, que o vídeo foi publicado é dado por... Bom, pessoal, nessa questão, o que tem que ser feito? Tem que identificar a função exponencial, tá? E que representa essa função aqui, ó. Y, tá? YO, Y0, tá? De A elevado a X, certo? Em que Y0 é a constante, tá? Certo? E o crescimento da função é a partir da primeira hora, tá? Então a gente verifica aqui, ó, que 10 mil, né? Que na primeira hora, depois de ser postado o vídeo, atingiu 10 mil compartilhamento, tá? Então vamos chamar aqui de Y0 de 10 mil. O valor de A representa o percentual de aumento cumulativo, tá? Então o valor de A seria o que, gente? Seria 1 mais o que tá, mais a taxa, né? Que é 50%, tá? Tá? Que representando 50%, eu tenho o quê? 50 sobre 100. Isso aqui vai me dar 0,5.
Ok, pessoal? Então vamos lá. Antes de a gente começar a construir essa função, eu tenho o y0, né? Que é 10.000 vezes o a, que é 1, mais 0,5 elevado a x, que pode ser o tempo, tá? Ele pergunta tempo em horas, tá? Vamos voltar aqui, ó, tempo em horas. Então, dá pra gente concluir que eu tenho 10.000 vezes 1,5 elevado a t, tá? Então a resposta que melhor representa é a resposta E. Bom, pessoal, essa é a questão 3, tá? Um aplicativo de transporte de passageiro cobra uma taxa de 0,75, tá? Chamada de custo fixo. Além dos 0,75, a tarifa do aplicativo tem um preço base inicial de 2 e cobra 1,40 por quilômetro rodado e 0,26 por minuto de viagem. Considerando a distância percorrida em quilômetros igual a Q e o tempo da viagem igual a T, qual a função que representa o valor a ser cobrado por uma viagem usando esse aplicativo de transporte de passageiro? Bom, gente, esse exercício, tá? É um exercício que é preciso reconhecer as variáveis envolvidas, tá? E dessa maneira escrever a função. Então vamos lá. O que ele fala aqui, ó? Considerando a distância percorrida em quilômetros igual a Q, tá? Q. E o que ele fala aqui, ó? Que é cobrado e cobra, ó, 1,40 por quilômetro rodado, tá? Certo? Mas antes de mais nada, a gente temos aqui também que é o custo fixo, tá? Chamado custo fixo de 75, tá? E além desse 75, a tarifa do aplicativo tem preço base de 2, tá bom? Então se a gente fizer uma soma aqui, chegamos à seguinte conclusão, tá? Que o preço fixo, tá? Que seria o que? O custo fixo, né? Seria os 75 mais os 2, que é a tarifa pelo aplicativo. Então você tem quanto aqui? 2,75, tá? Depois nós temos o custo da viagem, né? Que é em quilômetro. A gente para pensar, nós temos 1,40 por quilômetro rodado, tá? Então temos aqui 1,4, fala para chamar aqui o quilômetro rodado, certo? E por fim, o minutos em viagem, tá? Que seria o que? Minutos em viagem, 0,26 por minuto de viagem. Que representa a palavra T, tá? Olha aqui, ó. Viagem igual a T. Tá bom? Então essa aqui é a nossa equação ou função. Tá bom? Então alternativa correta, alternativa A. Bom, pessoal, uma outra questãozinha aqui, tá? Uma das profissões em alta atualmente é o game design. Design de jogos, tá?
profissional que atua em todos os processos da produção do jogo, onde é necessário entender de arte, marketing, programação, narrativa, roteiro e música. Em uma determinada empresa, o salário de um game designer é composto pela parte fixa, que é 1.800, né? Mais uma parte variável de 500 por jogo desenvolvido. O gráfico que representa o salário desse profissional tá? O que a gente tem que analisar aqui? Tem que analisar e expressar o fenômeno por meio de gráfico, tá? Então, que envolva a situação problema referente a uma função de primeiro grau, tá? Relacionando o salário com a quantidade de jogos desenvolvidos, tá? Então, se a gente for fazer um esboço aqui, gente, de como é que vai ficar o salário desse designer de jogos, vai ficar da seguinte forma. Ele vai ter X, né? Vamos chamar de X. X a gente chama a variável por jogo desenvolvido, tá? Então, se ele tiver 0 jogos, ele vai ter o fixo dele. Esse aqui eu vou chamar de fixo, de 1.800. Se ele tiver um jogo desenvolvido, o salário dele vai 1.800 mais 500, dá 2.300. Se ele tiver desenvolvido 2 jogos, ele vai ter um salário de 2.300 mais 500, 2.800. E se ele tiver desenvolvido 3 jogos, ele vai ter um salário de 3.300, tá bom? Então, você analisando o gráfico aqui, ó, você percebe que esse gráfico aqui é o mais correto, porque ele já começa o custo fixo dele de 1.800, e à medida que ele vai produzindo jogos, ele vai aumentando o salário dele, tá? De forma o que? Exponencial, tá bom? Beleza, gente? Então a resposta correta é a alternativa B, de bola.